Olá, estamos começando pela Rádio Web do TCE, mais um ponto de encontro. E no nosso programa de hoje recebemos com muito prazer a auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, doutora em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica do Salvador, a doutora Rosianilra Santos, que está lançando um livro aqui no estado de Sergipe que trata exatamente sobre a reforma trabalhista e algumas coisas envolvendo a relação emprego no Brasil. Doutora Rosianilra Santos, é um prazer tê-la aqui no nosso programa e sinta-se à vontade, quero lhe cumprimentar e falar um pouco sobre a sua obra que foi lançada recentemente aqui em Aracaju. Obrigada, nós agradecemos o convite, é uma honra estar participando do programa. Nós temos a grande alegria de compartilhar com os sergipanos e sergipanas essa obra que é resultado da pesquisa de nosso doutorado em Políticas Sociais e Cidadania e, ao final da conclusão e a defesa da tese, nós sentimos a necessidade de compartilhar o resultado dessa pesquisa, desse estudo, para provocar reflexão, né, no espaço de cidadania, para que a gente possa contribuir, né, enquanto estudiosa do assunto, contribuir com o debate e uma reflexão de todos. Então, o objetivo foi esse. Certo. A senhora é doutora em Ciências Sociais e do Trabalho, né, digamos assim, e também auditora do Ministério do Trabalho. O livro A Reforma Trabalhista Brasileira e o projeto Doing Business, o que é que basicamente ele trata? Qual é a essência do livro? Olha, a essência do livro foi fazer uma análise da reforma trabalhista, primeiro, de uma forma mais ampla, não apenas sob o ponto de vista jurídico, não analisar somente os artigos, a sua interpretação, sob o ponto de vista mais formal. O objetivo foi fazer uma análise macro. Qual a origem dessa reforma? Por que é que ela foi feita? Como ela foi feita? E aí, ao responder essas indagações, né, num primeiro momento, nós percebemos que não só o Brasil, outros países também passaram por processos semelhantes ou estão passando. E veio a curiosidade da pesquisadora, né, o porquê. Foi uma coincidência ou algo por trás dessa questão teria a ser investigada? E percebemos, então, que havia esse programa Doing Business, que é realizado pelo Banco Mundial, e ele tem o objetivo exatamente de levar os países a seguirem uma determinada fórmula ou algumas diretrizes fixadas pelo banco. Doutora Rosianilra, esse trabalho do livro que a senhora acaba de lançar, o foco dele foi basicamente voltado para esta última reforma trabalhista? Olha, em princípio sim, o objetivo foi analisar a reforma de 2017. Mas nós já tínhamos uma percepção de que esse processo de 2017 foi apenas o ápice. Antes de 2017, algumas alterações na nossa legislação já haviam ocorrido. E foi fazendo alguns questionamentos do porquê dessa reforma, qual o objetivo dessa reforma trabalhista aqui no Brasil, que nós nos deparamos com um questionamento. Além do Brasil, diversos outros países fizeram alterações nas suas legislações e com alguns pontos em comum. Foi aí, então, que num estudo inicial, nós identificamos a existência de um programa do Banco Mundial, que é chamado Doing Business, como você referiu, que tem como objetivo, foi criado em 2003, com o objetivo de monitorar as reformas ao redor do mundo e também estimular os países a fazerem reformas trabalhistas, reformas tributárias, reformas administrativas, inclusive, para atender algumas diretrizes do Banco Mundial. No caso do projeto Doing Business, um enfoque especial é o mercado do trabalho. E nesse ponto foi que nós identificamos que a reforma do Brasil tem pontos em comum com diversos outros países por influência direta desse programa do Banco Mundial. E ele atua basicamente da seguinte forma. Ele cria um ranking, uma classificação dos países e a melhor classificação vai ser conferida àquele país ou não, conforme ele siga mais ou menos as diretrizes do Banco Mundial. O livro, não sei se ele aborda a reforma em si, a reforma trabalhista que foi implementada no Brasil em si, mas pela sua experiência, pelo seu conhecimento, vasto conhecimento na área, essa reforma, ela atendeu à expectativa do Brasil, coloca o Brasil em que nível perante os demais países no que concerne à questão trabalhista?
Veja, o ranking do Doing Business tem por objetivo, de certa forma, responder essa sua pergunta. Pelo menos é a promessa do programa. No entanto, na nossa avaliação, tanto do estudo quanto da nossa experiência enquanto auditora fiscal, se prometeu algo que não era possível cumprir. Então, se prometeu criar muitos empregos, se prometeu crescimento econômico. No entanto, essas promessas, na nossa avaliação, desde o início já eram inviáveis. E por quê? Porque o projeto do Business, ele tem um perfil muito economicista. Focou excessivamente nos aspectos de redução de custos de produção, né, especialmente da mão de obra, e deixou em último plano os aspectos sociais. Então, não adianta você reduzir custos excessivamente sem alguns parâmetros, porque se você gera empobrecimento e desemprego, quem vai consumir os produtos das empresas, os serviços que são colocados à disposição? Então, o trabalhador é a principal fonte de consumo. Então, se você rebaixa a renda ou gera desemprego, né, na busca excessiva pela uma redução de custos, pela busca de um lucro excessivo, isso faz com que toda a sociedade tenha perdas. E o projeto, como está muito marcado por uma visão econômica, traz benefícios para o grande capital financeiro, para o sistema financeiro internacional. Grandes investidores usam o projeto do Business como um sinalizador. Quem está no ranking melhor significa, como o nome do Business, né, significa fazer negócios. Então, o objetivo é esse, sinalizar para grandes investidores onde é melhor investir, de certa forma. E o Banco Mundial faz uma pressão sobre os governos, e não só o governo federal. Os governos estaduais também sofrem pressão, os governos municipais também, porque diversos projetos do Banco Mundial têm como parâmetro para liberação ou aprovação a classificação do Doing Business. Fugir um pouquinho da temática do livro, mas um assunto que é pertinente, inerente até ao seu conhecimento, à sua atividade como auditora fiscal. O que se fala muito também no Brasil e pelo mundo afora é a questão da reforma tributária. A tributação dizem, né, que é um gargalo ainda, no Brasil principalmente, porque encarece muito a produção, o custo de produção se eleva bastante em decorrência da alta tributação e tal. E há muito que se clama, os empresários pelo menos, as entidades produtoras, clamam por uma reforma tributária. Essa relação trabalhismo e tributarismo, como é que a senhora analisa em termos de Brasil? É necessário que haja realmente essa reforma tributária? Olha, a tributação e a regulação do mercado de trabalho são apresentados sempre, e foram apresentados e ainda são, como os grandes vilões que impedem o desenvolvimento do país. Né? Então, os empresários pedem reformas, tanto tributária como trabalhista, mas muitas das vezes estão, na verdade, buscando algo que, na verdade, não mudança em algo que, na verdade, não tem tanta culpa. Então, a carga tributária, comparando com outros países, inegavelmente é um dado objetivo, é alta. A regulação do mercado de trabalho brasileiro também, ainda, mesmo com a reforma, ainda tem uma regulação forte. No entanto, é importante a gente chamar a atenção, para mim, pelo menos, em nossa opinião, o grande problema do Brasil é que nós somos um país afogado em leis. Um país que não consegue trazer a tributação para um efeito social. Então, se os recursos arrecadados fossem revertidos efetivamente em infraestrutura, isso ia reduzir o custo da produção, né? Que o empresário tanto reclama com razão. Se os recursos públicos arrecadados fossem revertidos em políticas públicas de saúde, de educação, nós teríamos também um mercado de trabalho mais afeto, mais próximo de realizar o bem-estar do trabalhador e, dessa forma, também contribuir com um processo produtivo mais eficiente. Então, em que pese a crítica feita ao sistema tributário brasileiro e a legislação trabalhista brasileira tenha um certo fundo de verdade, na minha avaliação, o que falta é que a gente transforme toda essa legislação em fato concreto para a vida do empresário brasileiro, do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Este livro que a senhora acaba de lançar, doutora Rosenilda Santos, é o primeiro, digamos, em produção solo. A senhora já produziu outros em equipe, em parceria com outro escritor. Qual a diferença dos até então feitos e esse que a senhora lança agora? O
carinho, né? É um filho mesmo, né? Então, nas outras obras nós participamos com capítulos de livros, tem uma Mas obra... sempre nessa área trabalhista? Sempre não? na área trabalhista. Inclusive, o anterior, que foi um capítulo que nós produzimos, foi exatamente sobre a reforma trabalhista na visão dos auditores fiscais do trabalho, uma publicação pela editora LTR. E a reforma trabalhista e o projeto Doing Business e as influências do Banco Mundial é o primeiro projeto solo, então nós temos todo um carinho especial, principalmente porque foi fruto da nossa experiência como auditora fiscal ao longo de anos e na busca de analisar a nossa legislação de uma forma mais ampla, para não cair nesses reducionismos de que tudo no Brasil é culpa dos custos do trabalho, né, da folha de pagamento, e tudo é culpa da tributação. Né? Nós precisamos rever isso de forma crítica e de uma forma mais ampliada. A gente não pode entrar muito assim dentro do contexto do livro, né, que ele aborda, porque senão tira a curiosidade de quem vai ler. Mas, digamos, no olhar rápido, que pontos a senhora destacaria nesse livro interessante para que as pessoas, empresários, empregadores e empregados, pudessem dar uma lida mais atenta nesse trabalho seu? Olha, no penúltimo capítulo é onde nós concentramos trazer as maiores reflexões. Então, para o empresário, eu faço aqui o desafio de fazer a leitura para fazer a seguinte reflexão. Muitas coisas da reforma trabalhista que são apresentadas como positiva para as empresas, na verdade, têm um efeito inverso. Muitas das vezes, alguns empresários buscam solucionar, né, demandas de reduzir custos fugindo da lei. E, às vezes, é na própria legislação onde você encontra a solução. Isso na parte tributária, na parte fiscal, também é recorrente, nós observamos isso. Mas a maior reflexão que eu quero compartilhar com os nossos leitores é refletir para tirar sua própria conclusão. E, principalmente, buscar identificar, nesse processo histórico de reformas trabalhista, reforma previdenciária, propostas de reforma tributária, há objetivos que nem sempre é fácil perceber. E, hoje, além dos trabalhadores, de uma forma geral, que estão com um grau de endividamento muito grande, crescente, as empresas também, Cabral, cada vez mais têm aumentado esse grau de endividamento, dependendo cada mais do capital financeiro para se manter aberta. Então, tanto as pessoas comuns, os cidadãos, quanto as empresas estão se endividando. E o que é que tem isso a ver com reforma trabalhista, tributária, previdenciária? Várias propostas têm aspectos positivos que nós precisamos refletir e lutar pela implantação. Mas também há grandes interesses econômicos que nem sempre coincidem, na verdade, posso afirmar que na maior parte das vezes não coincidem com o interesse da nação brasileira. São interesses de grandes capitais, de grandes investidores que querem apenas saber onde investir com maior facilidade e com maior segurança. Bom, na visão dos auditores, em especial da auditora autora desse livro, doutora Rosenilda Santos, essa reforma, ela avançou, ela foi mais além, foi mais aquém, ficou dentro da expectativa? Que avaliação a doutora Rosenilda faz dessa última reforma, que está em vigor hoje, da trabalhista? E que já teve reforminha da reforma. Que já teve reforma da reforma. É sempre assim, infelizmente no Brasil tem essas coisas, né? Você vai... A gente promulga hoje uma lei, promulga uma reforma e daqui a pouco, logo, ato contínuo, já há necessidade de se ajustar ali e tal, aquela velha coxa de retalho que não sempre continua em moda, né? E aí vai virando emaranhado e o Brasil perdendo um tempo enorme para chegar ao tal chamado, né, e desejado país do futuro. Veja, de uma forma geral, nós podemos destacar um aspecto que eu acho que é importante, é a peculiaridade do momento que foi feita a reforma. Né? Foi feita num governo de transição, após o afastamento de uma presidente eleita, né? Sem entrar nos méritos, né? A história está aí, né? Para registrar e cada um fazer seu próprio julgamento. Mas foi um momento de instabilidade política. Então, a reforma que tinha poucos artigos propostos no projeto acabou se multiplicando e de uma forma muito precipitada. Então, essa precipitação e esse ambiente institucional, né, de instabilidade, para mim, de certa forma, contaminou. No entanto, mesmo assim, a mobilização dos sindicatos de trabalhadores, de entidades de empresários, conseguiram minimamente contribuir. E um dos pontos muito importantes da reforma, que foi um avanço, foi a regulamentação do trabalho
remoto, do trabalho através da tecnologia. Isso. E que, creio eu, que foi um elemento muito importante para que a gente passar pelo período da pandemia da Covid-19, facilitou bastante. Imagine você passar pela pandemia tendo que utilizar o trabalho remoto sem uma legislação minimamente preparada para trazer as diretrizes para o uso da tecnologia através, né, para atravessar um momento tão difícil quanto a pandemia da Covid-19. E que de lá para cá já virou, né, um modismo, né, o trabalho remoto. Hoje já tem pela facilidade da tecnologia, muitas empresas e muitos empregados estão aderindo a esse tipo de relacionamento profissional, né, trabalhista entre empregado e empregador, que é uma modernidade inegável. Isso é fato, né? E é importante, então, que haja uma regulamentação para garantir os direitos daquele que está trabalhando até remotamente, né? Mas que tenha seus direitos assegurados por uma legislação específica, né? O livro levou muito tempo, consumiu muito tempo da doutora Rosanilda. Como é que foi esse processo todo de produção, doutora? Olha, o livro, como eu disse, é fruto, né, da tese de doutorado, então foram 2 anos de pesquisa, de manuseio dos dados no site do Banco Mundial e outros documentos dentro do Congresso Nacional, e mais um ano, né, para poder também transformar a tese no livro. Não dava para trazer exatamente, né, precisava transformar numa linguagem mais acessível, mais direta, para poder contribuir com a reflexão. Então, resultado de 3 anos de muita dedicação, mas evidentemente que esses 3 anos apenas são frutos da nossa caminhada como auditora aí há mais de 25 anos. O livro foi lançado recentemente, né, no último dia 24 de setembro, na Livraria Leitura, aqui no Shopping Rio Mar. Há previsão de um outro lançamento ou vai ficar somente nesse lançamento que ocorreu no último sábado, dia 24 de setembro? Veja, nós pretendemos lançar na nossa cidade natal, em Capela. Capela. A princesa rainha dos tabuleiros. Rainha dos tabuleiros. A rainha, mas uma princesinha, verdade, né, sempre no coração do povo capelense. Aham. Então, nós pretendemos fazer um lançamento especial lá em Capela, né, para provocar essa reflexão. E em novembro estamos também planejando o lançamento no Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que será realizado em Recife, e vamos também levar a nossa obra para os colegas auditores também a se apropriarem desse conhecimento e fazerem reflexões. A ideia é contribuir com a maior discussão, a mais ampla possível, com a sociedade brasileira. Como é fruto de uma tese de doutorado nesse livro, deve ter realmente um documento importante, né, para estudantes, para tributaristas, empresários, né, empregados e empregadores ter acesso a esse tipo de informação, porque deve abordar realmente assuntos pertinentes e importantes, principalmente para o momento atual. Hoje, quando existe hoje a disponibilidade de trabalho, né, remoto, que é importante que as pessoas também tenham acesso a essa informação e sintam, né, ao ler o livro, a posição do Brasil nesse contexto mundial, né, que acho que ele aborda também, né, nesse aspecto, não é isso? Isso, aborda sim, de forma crítica, né, é bom sempre destacar que nós fizemos uma análise comprometida com uma imparcialidade científica, para não ficarmos nesses extremismos de ou diz que a reforma é a 8ª maravilha do mundo, ou é a pior coisa que já se criou nem tanto mar, nem tanta mundo, terra, né? Então, é buscar fazer uma análise, verificando os pontos positivos, os pontos negativos e, sobretudo, tentando entender a origem dessa reforma. Por isso que nós temos repetidamente chamado a atenção. Há grandes interesses econômicos e grandes grupos econômicos que criam mecanismos para pressionar os governos federais, estaduais e municipais a atenderem a determinadas diretrizes que nem sempre coincidem com o interesse nacional. Pelo que eu sinto, a senhora é uma apaixonada pelo tema, uma auditora fiscal com tantos títulos, com tantos cursos, pelo currículo que eu tenho aqui, é realmente uma pessoa de vasto conhecimento nessa área. Terminou o primeiro projeto, que é solo. O primeiro filho está aqui já colocado em circulação para quem quiser adquirir, repito, está à disposição na Livraria Leitura, no Shopping Rio Mar, em Aracaju. Uma pergunta básica, o próximo filho já está a caminho, não? Já tem outro projeto em mente para fazer outro livro, não?
Já. Esse mal nasceu, já tem outro. Mas nós tivemos uma pausa forçada pela pandemia. É verdade, né? infelizmente. Atrasou um pouquinho a edição e a publicação. Mas da própria pesquisa, nós extraímos uma reflexão e que, seguindo a experiência da nossa orientadora, ela disse, isso aqui dá uma outra tese, vamos devagar, na empolgação, né, da descoberta de novos conhecimentos. Então, nós já publicamos um filhotezinho decorrente desse, num capítulo de livro, mas estamos preparando uma obra para trazer uma contribuição fruto dessa pesquisa, que é a análise, uma teoria da análise socioeconômica do direito. Então, hoje se fala muito na teoria econômica do direito, analisar o direito sobre os impactos econômicos, e é uma reflexão que eu trouxe, que me marcou profundamente nesse estudo, nós temos que equilibrar o social e o econômico. Não dá certo se você pesa demais um lado e esquece do outro. Então, nessa obra que nós estamos aqui em primeira mão, né? Jornalista é fogo, Cabral, então, já extraiu isso em primeira mão, o segredo guardado a 7 chaves, você me fazendo confessar. Que bom. Sobre a teoria, uma proposta de uma teoria socioeconômica do direito. Esse é um desafio maior ainda do que essa primeira obra. Que bom, que venha esse novo desafio logo, quanto antes. Bom, nós começamos no programa de hoje com a doutora Rosianilda Santos, uma entusiasta e conhecedora profunda das questões trabalhistas, que tem esse projeto já transformado em realidade, que é o livro que acabou de lançar, Reforma Trabalhista Brasileiro, e o projeto Doing Business, que lançou recentemente aqui em Aracaju. Eu quero agradecer a sua presença, devolver o microfone para que a senhora expresse alguma coisa mais, coloque mais alguma coisa que porventura não foi citada aqui no programa, não foi dito durante essa nossa entrevista, algum detalhe sobre o livro, sobre o trabalho, enfim, fique à vontade para acrescentar algo mais ao nosso programa. Mais uma vez agradecer o convite, desafiar e convidar os nossos espectadores a fazer uma leitura, refletir sobre esse processo que é marcante para o Brasil e convidá-lo, né, mais uma vez, na Livraria Leitura, poder adquirir a nossa obra, né, e me dá um feedback, nos procure aí nas redes sociais, compartilhe comigo sua análise, compartilhe comigo sua reflexão. Esse é o nosso maior objetivo nos encontros diversos que nós estamos tendo. E agradecer a você pelo convite, né? Todos os pontos principais da nossa obra nós enfatizamos e quero fazer um compromisso, uma promessa, mas um compromisso. A próxima obra, o primeiro lugar que eu quero trazer vai ser aqui com você. Será um prazer, muito obrigado pela compromisso referência. Firmado, deixa aí registrado, viu? Vamos aguardar, é um prazer, viu? Alegria muito grande. Bom, e nosso ponto de encontro de hoje termina por aqui. Hoje conversamos com a doutora Rosianilda Santos, auditora fiscal do trabalho, que lançou recentemente em Aracaju seu livro A Reforma Trabalhista Brasileira. Até o próximo encontro aqui na Rádio TCE de Sergipe.